Grandes fontes de emissão do gás dióxido de enxofre são as indústrias de extração de cobre e níquel, em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e a consequente formação da chuva ácida, o gás pode ser lavado em um processo conhecido como dessulfurização, conforme mostrado na equação 1. Por sua vez, o sulfito de cálcio formado pode ser oxidado com o auxílio do ar atmosférico para a obtenção do sulfato de cálcio, como mostrado na equação 2. Essa etapa é de grande interesse porque o produto da reação, popularmente conhecido como gesso, é utilizado para fins agrícolas. Daí a equação 2. As massas molares estão dadas, considerando um rendimento de 90% no processo, ele quer saber a massa de gesso obtida em gramas por mol de gás retido. O mol de gás retido, no caso, seria o SO2. Por que seria o SO2? Porque ele está falando de chuva ácida, para a gente poder captar esses óxidos, tá? Estou falando do processo de dessulfurização. Então, no caso, esse é o gás que eu quero coletar. Gente, perceba então que é uma questão de cálculo estequiométrico, né? Que a gente adora fazer. Só que aí o que acontece? Eu tenho duas equações numa mesma questão. E aí lembra da dica. Toda vez que eu tiver duas equações numa questão de estequiometria, caso o rendimento das duas, né, individualmente não sejam diferentes de 100%, diferentes uma da outra, a gente vai fazer sempre o seguinte: tentar juntar essas duas equações em uma só. Porque questões de estequiometria que envolvem duas equações ou até mais, sempre, vocês podem ter certeza, ele vai estar pedindo alguém de uma equação com alguém de outra. Por isso é importantíssimo a gente fazer essas duas equações, ou três ou tantas forem, virarem apenas uma. Como que a gente faz elas virarem uma só? Lembrando que são reações em sequência, do tipo, o enunciado ainda contou para a gente, olha, o sulfito de cálcio produzido na primeira pode ser convertido em sulfato de cálcio na segunda. Ou seja, o sulfito de cálcio que foi produzido na primeira reação, ele pode ser consumido, ele vai ser consumido na segunda. E aí eu pergunto, faz sentido eu consumir 2 CaSO3 na segunda, sendo que na primeira eu produzo apenas 1 mol de CaSO3? O que eu estou querendo dizer com isso? Toda questão de estequiometria, com mais de uma equação que eu quiser fazer as duas equações chegarem numa equação comum, eu vou procurar a substância que é produzida na primeira reação e que será consumida na segunda. E o fato mais importante, eu preciso igualar o coeficiente dela nas duas equações. Por quê? Se eu estou consumindo 2 mols aqui na segunda, eu tenho que produzir 2 na primeira. Então, ambas as equações já estão balanceadas individualmente. Mas eu vou precisar fazer o quê? Vou precisar ou dobrar a primeira ou então dividir a segunda por 2. Eu vou dobrar a primeira, sendo que 2, 2, 2 e 2. E aí percebam que o coeficiente do CaSO3 é o mesmo nas duas equações. E agora, matemática, eu posso somar essas duas equações, sendo que o CaSO3, que é produzido na primeira e consumido na segunda, a gente pode cortar. Isso é uma soma de equações matemáticas. Se eu tenho x de um lado a igualdade de x do outro, na hora de somar eu vou cortar. Se eu tivesse x do mesmo lado, a gente somaria e teria 2x aqui embaixo. Tá? E aí, olha, CaCO3 não aparece de novo, ele desce. 2CaCO3 mais 2SO2 mais O2, que forma 2CaSO4 mais 2CO2. Está aí a nossa equação global. Sendo que este é o gás que a gente quer coletar e este é o gesso que a gente quer produzir. Tá? Como está de 2 para 2 a proporção, né, eu podia fazer de cara de 1 para 1. Mas vamos fazer de jeito de 2 para 2, do jeito que está, né, sem mexer na nossa receitinha. Uma vez que para 2 mols de SO2,
que eu consigo reter na atmosfera, eu consigo produzir 2 mols de CaSO4. Só que ele quer saber para cada 1 mol de SO2, quantos gramas de CaSO4 eu consigo reter. Né? Então eu preciso da massa do CaSO4. Tabela periódica, 16 vezes 4 dá 64, com 32,96, com 40 do cálcio, 136 gramas por mol. Como eu estou utilizando 2 mols nessa receita, então aqui dá 272 gramas. Ou seja, quando 2 mols de SO2 são retidos, a gente consegue produzir 272 gramas de sulfato de cálcio. Para cada 1 mol do gás retido, então a gente consegue produzir 136 gramas de CaSO4. Agora, detalhe importante, né? Perceba que tem um 136 na letra D. Considerando um rendimento de 90% no processo. E lembre, esse 136 que a gente encontrou foi baseado na regra de 3 que a gente fez, olhando para a equação. Aqui está tudo sempre perfeito. Então, 136 gramas é caso eu tivesse um rendimento de 100%. Como o nosso rendimento, então, é de 90%, então a massa de gesso formada para cada mol de gás retido é de 122 gramas. Tranquilo? Isso aí, galera. Questão de estequiometria, tranquila. Lembra de sempre, quando eu tiver equações em sequência, tentar chegar numa equação comum, igualando o coeficiente da espécie que é produzida na primeira e consumida na seguinte, tá? E lembrando, falou que o rendimento era diferente de 100, faz todas as contas até o final. No último resultado, desconta a porcentagem. Beleza? Forte abraço.